Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. E hoje eu queria fazer uma coisa que vai ser muito difícil aqui para mim, eu acho, que é tentar responder várias perguntas ao mesmo tempo sem ler nenhuma delas. Por que eu vou fazer isso? Tempo atrás a gente fez um vídeo que chama Meu Namorado Se Masturba. E aí esse vídeo gerou uma série de perguntas que eu recebi. E aí eu fiz um vídeo que é Relativismo Tem Limite, contando uma história de uma mulher, contando uma história que o namorado se masturba com as fotos, os vídeos das ex dele. E aí eu perguntando sobre qual o limite disso, como é que é e tal, se a gente vai cercear o imaginário dos outros, a prática dos outros, a liberdade dos outros, mas ao mesmo tempo, caramba, muito ruim, ela tem, até que ponto a gente pode achar ruim esse tipo de prática ou não. Esse vídeo específico do Relativismo Tem Limite gerou algumas respostas um pouco agressivas em relação a essa situação, especialmente a essa figura desse cara, suposto cara, esse cara é uma narrativa de uma pessoa que eu refiz uma narrativa, então a gente estava meio que julgando, né, um sujeito lá e tal. Bom, tudo bem, tudo certo, é a vida. Mas aí eu fico me perguntando até que ponto isso ajuda essa pessoa que me mandou essa pergunta, entendeu? Porque aí ela manda a história dela, aí a gente julga essa história e aí segue o som, entendeu? E eu não acho muito interessante isso, então eu parei desde então, comecei a controlar um pouco mais essas perguntas que me vinham com esse tipo de conteúdo, assim, de histórias que claramente iam apontar para uma construção de um vilão. Mas também, em função desse vídeo, várias histórias desse tipo surgiram. Várias, assim, de histórias de, cara, então, meu namorado faz tal coisa, acontece tal não sei o quê. Tá errado isso, ele pode fazer isso, eu posso ficar chateada com isso. Na boa, é possível fazer isso? Como é que eu lido com isso? Como é que faz isso e tal? Em geral, histórias de mulheres contando histórias de homens que têm práticas que para elas são complicadas, são assim, vamos dizer, fazem mal para elas. E aí a pergunta básica é: eu tenho o direito de sentir isso que eu estou sentindo ou não? Ou eu estou aqui querendo regular o outro? Ou eu estou querendo cercear a liberdade do outro? E essa pergunta é assim super complexa, assim, meio super complexa mesmo. Então hoje eu vou tentar responder essas perguntas todas sem responder nenhuma delas, tentando não julgar essas pessoas, e eu não vou aqui ler essas perguntas todas para que não vire isso. Mas entendam que a pergunta básica é essa: até que ponto as práticas numa relação têm algum limite? Qual que é o limite disso? Como é que a gente estabelece, cara, isso você não pode fazer, né? É possível dizer isso? É possível tentar encontrar isso? O que dá para a gente pensar sobre isso? A gente queria tentar fazer essa elaboração aqui, depois com o auxílio do comentário de vocês, sem demonizar ninguém. Será que dá para fazer esse processo, né? Que é pensando coisas e não julgando pessoas. Especialmente considerando que eu fiz um vídeo justamente fazendo uma crítica à ideia do julgamento ontem, que era sobre o Sérgio Moro. Sobre o vídeo de ontem. Vamos lá então tentar pensar sobre isso? Vamos em frente. Vamos em frente que a gente tem que ir em frente, tá? Pois então, as perguntas em geral, aí a primeira coisa que a gente vai dizer aí é a questão de um certo sintoma do masculino, né? E aí o machismo e tal, essa colocação toda que já é meio ponto pacífico aqui entre a gente, e eu me coloco também nessa situação de estranha de homem fazendo uma crítica a isso, mas enfim, é o que eu posso fazer, e acho que tem isso mesmo. Em geral, as perguntas que eu recebo, assim, fazendo uma espécie de levantamento, assim, uma amostragem, é claro que o público que acompanha esse canal é, na sua maioria, feminino, mas não só, mas as perguntas desse tipo são perguntas de mulheres. Tem perguntas de homens também, mas elas caminham no sentido relacional, né? Em temas ligados a essas crises da relação, de até que ponto isso não, isso sim. Mas poucas vezes eles estão perguntando de, cara, eu tenho que aceitar isso? Porque a pergunta é mais ou menos essa: eu tenho que aceitar essa prática dele? Tá certo isso? Isso é uma coisa que parece estar mais no discurso feminino. E aí primeira questão para pensar: por que isso está mais no discurso feminino? Pelo menos nessa amostragem que eu tenho, tá, gente? Não tô falando que isso é geral, tô dizendo assim, dessa amostragem que eu tenho. Por que isso está mais no discurso feminino? É uma primeira pergunta. É a que a gente levanta aqui, que já faz pensar coisas, eu acho. A segunda coisa é que eu acho que a gente está passando por uma certa revisão nos nossos valores, uma certa abertura em valores, assim, vamos dizer, década de 50 do século passado, aquela coisa funcionava assim: o homem ia trabalhar, a mulher ficava em casa, a mulher cuidava dos filhos, cuidava da casa, o cara tinha um trabalho, tinha um amante, ou outro, várias amantes, ou um amante, e aí ele vivia uma certa vida escondida dele lá
nesse campo e ela basicamente esperava ele voltar e tô sendo simplista, mas basicamente a situação funcionava assim. E aí eu acho que da década de 50 para cá, mais ou menos, a gente foi começando a revisar isso, e eu acho que passou por algumas revoluções de costumes, né? Eu acho assim, década de 60, 70 e tal, a geração da minha mãe, por exemplo, a geração que saiu de, enfim, essa galera que fez essas coisas que fez, os feminismos todos, as correntes do feminismo, maravilha, e as questões, lutas de classes, de ordens diversas, ao mesmo tempo, acontecendo com isso, o neoliberalismo, que coloca para cada sujeito uma certa autoria ou gerência sobre a sua própria existência. Então a gente vai lidando com ao mesmo tempo com uma liberação dos costumes e com uma certa liberdade da construção do seu destino, né? E isso deixa tudo mais embaralhado, parece. Mas tem lá uma coisa que continua acontecendo. A gente continua vivendo num país radicalmente machista, o nosso, né? Então, mesmo com essa abertura, o campo machista, o campo do masculino dominador e tal, continua existindo. E em várias perguntas que eu recebo, tem uma certa, no fundo, ou claramente, ou no fundo, uma ideia de que os homens traem. Os homens traem, os homens fazem isso, eles são assim mesmo. E acho que se a gente fosse entender por uma amostragem também, geral, isso é verdade, né? Homens traem. Mas isso não precisa ser assim, a gente não precisa aceitar que isso seja assim. Eu acho que entender que isso está assim, que isso é um sintoma, que a gente tem que olhar para isso e isso é real, é uma coisa. Outra coisa é aceitar que isso é assim e que isso é da essência do masculino e que isso vai continuar sendo assim, porque a gente está dizendo que isso não tem solução e que não adianta discutir. E que o masculino é uma coisa que realmente não dá para confiar e que não dá para contar com ele. Então. Daí eu acho muito ruim, inclusive na situação de homem. Bom, então, mas eu acho que essa situação do machismo continua, mesmo com essas revisões, existindo aqui ainda, existindo. E aí acho que isso se soma uma outra coisa, que eu já falei um pouco aqui no canal, mas que então, a situação do machismo continua existindo, mas, junto com ela, vem esse discurso da liberação. Então, esses caras que antes faziam isso no armário, dentro do armário e, sei lá, na rua e tal, podem um pouco mais, várias vezes, falar, assumir os seus sintomas, os seus desejos, as suas coisas, as suas paradas e colocar isso na roda da relação. E as mulheres meio que têm que aceitar isso, porque isso é da ordem da liberdade do sujeito. Então ele pode, é a vida dele, então ele tem direito de querer se masturbar vendo as fotos das minhas amigas no Instagram. Por que não? Ele tem direito. A gente vai se perguntar sobre isso. Isso é um caso específico, né? Ele tem direito de querer se masturbar vendo as fotos da ex. Ele tem direito de querer continuar encontrando as ex e tal. Por que não? Onde é que a gente vai cercear a liberdade desse sujeito? Não estamos falando de liberdades? Sim, estamos. Qual que é o limite disso? Bom, mas aí então isso me parece que é uma prática que vai estar associada ao masculino. Vejo poucas mulheres exercendo ou exercitando, sei lá, essa liberação, essa revisão dos costumes para atuar dessa maneira. Não tenho visto. O que vocês acham? Pergunto também. Não tenho visto. Então parece, em certo sentido, que os homens estão se utilizando dessas liberações, dessas revisões, para continuar atuando a sua perspectiva dominadora e o seu campo fálico, assim, eu sou macho, vou fazer as coisas que eu quero fazer e tal. E isso é brabeira, assim, porque isso dá um certo desespero. Fala, então a gente está fazendo tudo isso aqui para os caras continuarem sendo escrotos. Poxa vida, cacete, que merda, que situação. Como é que a gente não cai nisso? Como é que a gente não cai nisso? E isso é uma pergunta, e por favor, gente, eu sei que vocês vão responder o que vocês quiserem responder aí e tal, mas vamos tentar não simplificar a situação e falar, isso, homem é... Por favor, vamos tentar, se for possível. Até porque o sintoma do machismo, a gente apontar para ele só é importante, concordo com vocês que é importante, a gente não pode negar que ele exista, mas a gente tem que fazer um passo além. Falar, o que a gente faz com isso? E aí essas pessoas específicas que me escrevem essas coisas, eu diria que, infelizmente, a revisão dos papéis, a revisão dos costumes, a revisão das moralidades não implica uma modificação necessária da subjetividade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, mesmo que a gente esteja reentendendo as possibilidades de cada existência no mundo, os afetos estão construídos dentro de campos que não estão ligados com essa revisão, necessariamente. Então as pessoas continuam atuando as suas perversões, perversidades, maluquices, desejos, autoritarismos, loucuras, agressividades, o que você queira chamar, da mesma maneira, ou de uma maneira pior ainda, porque agora elas têm liberação
para atuar a escrotidão delas, que temos todos escrotidões em nós, temos todos, então, é disso que eu estou falando. Temos coisas aqui que são pesadas e duras e tal. Antes tínhamos, não estou aqui defendendo isso, mas antes tínhamos uma regulação moral mais dura. Você não pode fazer isso, cara. Você não pode dizer isso. Você não pode fazer isso com essa pessoa. Não vale fazer isso, porque está errado, porque a igreja diz que não vale, porque sei lá o que diz que não vale. Não estou defendendo isso, mas tinha essa regulação mais clara e os caras iam fazer absurdos fora de casa, ou iam bater na mulher dentro de casa também, que também, né, tem tudo isso acontecendo, que também isso podia, né, porque era uma propriedade dele e tal, mas enfim, tem ônus e bônus. Mas tinha uma regulação. Agora não tem, então o cara, então agora em certo sentido ele pode, esses caras que eu estou falando, eles podem atuar essa situação com mais liberdade. Então tudo que tinha de ruim, entre muitas aspas, nesses sujeitos, agora está livre para existir em certo sentido. E isso é muito complicado, porque coisas estranhas temos todos, mas temos que cuidar delas independente da regulação moral estrita. Temos que cuidar dos outros, na minha opinião. Temos que cuidar das pessoas com as quais nos relacionamos. Temos que. Então, o fato da gente estar liberado em termos de costumes não quer dizer que a gente possa fazer qualquer coisa com o outro, né? Não quer dizer. O duro é que, em geral, eu estou falando isso para as pessoas que são as vítimas dessas operações, que são, ou pelo menos se colocam assim, são as vítimas dessas atuações dos outros. Então, eu não tenho muito para dizer para elas nesse caso. Eu teria que falar com esses caras, falar, bicho, na boa. Aí não, né? Não é legal. Porque a pergunta básica que queria que se colocasse sempre é, e se fosse com você? Não é assim? E se ela estivesse se masturbando com a foto do ex? Você ia estar tranquilo em relação a isso? Ia. Se ia, então vamos lá, uma relação desse tipo. Tudo bem. Mas não me parece ser esse o caso. Não me parece ser esse o caso realmente. Então, essa pergunta básica resolve, e se fosse com você? Resolve essa pergunta? E ela leva a um outro problema que é o seguinte, que é, as relações, por mais que a gente desejasse que elas fossem, elas não são recíprocas exatamente. Não são, infelizmente. Elas podem até ser igualitárias, vamos dizer assim, ou ter equidade, ou o que a gente queira chamar, mas elas não são exatamente recíprocas, porque cada sujeito leva um campo para uma relação. Eu, por exemplo, aqui em casa, tenho o Martim. A Flor não tem um filho. Então isso quer dizer que a nossa relação não é exatamente... Quer dizer, eu trago para a relação uma coisa que ela não traz, né? Então ela tem que lidar com o filho de uma pessoa, ela tem que lidar com a mãe do filho dessa pessoa, ela tem que lidar com essa realidade, com uma série de coisas com as quais eu não tenho que lidar. E aí a pergunta é, a gente faz essa pergunta todos os dias aqui em casa, hoje em dia não mais, mas já fez muito, que é assim, se ela tivesse um filho, eu teria topado esse acordo desse jeito? Como seria? Como seria? Eu teria entrado nesse jogo desse jeito? Como seria isso? Essa pergunta, por exemplo. Se você, que é mulher, por exemplo, tivesse um filho, esse cara estaria atuando dessa maneira que você está? Ele estaria topando essas proposições que você estaria fazendo para ele sobre essa realidade que é sua? É difícil porque a gente nunca vai ter exatamente um campo de equilíbrio absoluto numa relação. As coisas primeiro vão variar o tempo todo, né? As lógicas de situação de poder e de troca e tal dentro de uma relação. Elas vão variar, idealmente elas vão variar, mas elas não vão ser exatamente iguais porque cada um entrega uma coisa para a relação e pede uma coisa da relação. Então, essa conta é difícil de fazer. E essa conta não tem uma resposta certa. Ah, isso vale, isso não vale. Isso pode, isso não pode. Porque a relação é, vamos dizer assim, o primeiro campo de estabelecimento de um contrato social, de um contrato relacional. Então, ali você vai determinar as regras. Já que as regras não estão mais determinadas a priori pela igreja, ou pelo, sei lá, uma moralidade clara, você vai determinar as regras ali, então elas estão um pouco em aberto, elas vão ser contratuadas dentro daquele campo. Só que como elas estão em aberto, esse sujeito que ainda na cabeça dele tem mais poder e mais direitos, atua numa relação leonina dentro da própria relação que está sendo contratuada. Então ele vai falar, comigo é assim, então tá. Então a pessoa vai falar, tá, já que está em aberto, pode ser assim. Mas aí temos contratos que várias vezes são estranhos, são perversos, são doídos, são dolorosos, são canalhas, ou o que quer que seja, o que a gente queira chamar, em todos esses julgamentos que eu estou fazendo aqui. Então temos que olhar, não temos como ter relações iguais, por isso, porque cada um leva uma coisa para lá. Mas se estamos estabelecendo contratos, temos que entender que esses contratos têm que ser bons e têm que poder ser revisados o tempo inteiro. Essa é uma coisa muito importante também. O contrato tem que poder ser revisado. Então, mesmo que não seja correto no sentido moral você não querer isso, você tem direito de se incomodar com isso. Você pode falar, não me faz bem isso.
E aí chegamos a outra pergunta que é: quanto do que não te faz bem na relação você tem que levar para a relação ou você tem que conseguir processar você mesmo? Talvez seja uma coisa que você tenha que conseguir processar você mesmo. Então, se você está com ciúme da amiga dele e tal, do trabalho, não sei o quê, isso você vai ter que talvez conseguir processar você mesmo. Talvez não, talvez você possa. Qual que é o limite do que você leva para lá e cobra do outro, o que você processa você mesmo no seu íntimo, com o seu terapeuta, com os seus amigos, confidentes, ou o que quer que seja que você acha, a ferramenta que você acha para fazer isso, ou comigo pelo Instagram. Pelo direct, mas como é que é? Qual que é o limite disso? Isso também não está dado, isso também não é claro, mas chega uma hora, isso tudo é uma zona cinza que você vai ter que ir modulando, mas chega uma hora que tem coisas que são da ordem do sofrimento mesmo, e que não tem como não falar. Na minha opinião. Não tem como não falar. E aí não adianta você falar, não, mas eu não tenho direito de cobrar isso, eu não tenho direito de sentir isso, porque infelizmente a gente não sente de acordo com o que a gente acredita que é o correto sentir. Correto para sentir, para poder sentir. Então, por mais que você fale, dentro da liberação moral dos costumes, da liberdade do outro e tal, eu não tenho o direito de sentir isso, de cercear o outro, você continua sentindo. Então você tem que considerar esse sentimento, na minha opinião. Você tem que considerar que ele existe. Você tem que lidar com ele. Lidar ou com o seu terapeuta, ou na sua história. Ou primeiro, você tem que lidar para você mesmo. Você tem que falar, eu estou sentindo isso. É o primeiro passo na vida. Estou sentindo essa parada. Não tem como não sentir. Não tem como dizer que eu não estou sentindo. E o segundo passo talvez seja partilhar com o outro e falar, olha, eu estou aqui sentindo isso, eu estou com ciúme dessa história aí que você está vivendo, eu estou incomodada com essa prática que você está desenvolvendo aí e tal. Como é que a gente vai lidar com isso? Porque eu acho que uma relação é um campo para... Aí, o nível de abertura, tem gente que vai discordar aqui de mim, mas o nível de abertura que você vai ter e tal... vai variar de uma relação para outra, mas é necessário, na minha opinião, que você busque campos de abertura. Até porque os contratos não são explícitos, não são a priori, não estão dados, você tem que conseguir entender os seus limites dentro desses contratos, para que você não passe a vida sofrendo, porque, na verdade, é assim que, poxa, a vida tem que ser livre, então eu tenho que ser livre e tal, mas você não sente assim. Então não fique aí se martirizando para ser a pessoa legal, que respeita o outro, mas que está se arrebentando. Entendeu? E aí, bom, isso também é um assunto complexo. Esse limite dessa modulação, desse respeito do outro, do seu sofrimento, é uma baita de uma zona cinza, não é preto no branco, que você vai ter que entender. Que a gente vai ter que entender o tempo todo numa relação. Uma relação é exercício de entendimento dessas coisas. E de aprendizado, de amadurecimento. Amadurecimento no sentido de conseguir processar coisas que você não conseguia antes, mas no sentido também de conseguir admitir coisas que você não admitia antes. De sofrimento que você não admitia antes. E aí, a gente vai entrar ainda num outro campo. Esse ainda mais delicado, que é entender por que algumas pessoas precisam realmente se meter em relações repetidas vezes que vão fazer elas sofrerem. E essa questão é uma questão que aí não adianta a gente falar do outro, né? A gente falar desse cara que me faz isso, do outro cara que me fazia isso, do outro cara que me fazia isso. Tem que entender por que diabos que você está repetidas vezes ou numa mesma relação por um longo período precisando em algum grau, vamos dizer assim, desse sofrimento. Desse processo de se subjugar, de se submeter e tal, e tem que entender. Não é simples assim, sai daí que isso está te fazendo mal. Não é simples assim. Mas você tem que fazer um processo profundo mesmo de busca, ou sei lá o que, de pesquisa ou de tentativa de elaboração do porquê raios que você está passando por isso, com você, fazendo isso com você. E aí é uma pesquisa sua, é um processo seu que não tem nada a ver com esse outro que está te fazendo mal. Que aí a solução não é termina com ele, vai embora dessa, vai viver sua vida. Não é. É de verdade tentar se botar no campo de entender por que é que você precisa disso. Porque você precisa, aparentemente. Você precisa disso. Então, por que é que você está fazendo isso? É difícil de fazer isso, gente. Por que a gente repete as nossas coisas? Essa pergunta é muito séria para todos nós. Por que esses homens repetem esses padrões? É machismo? Tá bom, mas além disso, o machismo é um sintoma de alguma coisa, né? Na minha opinião. Então, o que é esse troço? Onde é que a gente pode mexer nisso? Que não seja só regular novos costumes? Porque eu acho que isso não resolve, porque a atuação perversa muitas vezes continua existindo de outras maneiras. Por que eles continuam atuando isso? E por que essas mulheres continuam se submetendo a isso? É o machismo, de novo, entendo, sim, mas... Na minha opinião, o machismo é um exercício social de um sintoma
que está dado em outras ordens de subjetividade. Que esse sintoma social retroalimenta a subjetividade, é claro. Mas o que a gente tem que mexer nessa história, e entender e mexer, para que isso pare. Não adianta só falar isso não pode fazer porque isso está errado, isso é machismo. Isso não vai resolver, na minha opinião. Podemos fazer isso, mas isso não vai resolver. Porque essas mulheres aí e tal, essa galera, não só mulheres, mas essencialmente essas mulheres que estão com essa queixa, parecem também estar buscando esse caminho que traz sofrimento para elas. Por quê? Todos nós, várias vezes na vida, buscamos caminhos que trazem sofrimento pra gente, de vários jeitos diferentes. Estou falando dessa modalidade agora. Eu também faço isso dos meus jeitos aqui e tal, e tento perceber para não fazer mais isso. Não é me frear para não fazer de novo, mas perceber, entender a minha história de sempre aqui, perceber, entender realmente o que me leva a isso. E aí essa conversa é a conversa, né? Bom, o que vocês acham? Gente, muito obrigado. Se inscrevam no canal, cliquem no botãozão vermelho para continuar essa conversa. Se inscreve, antes de me inscrever, se inscreve no canal, porque eu acho que é o mínimo que a gente pode esperar um do outro aqui no nosso contrato aqui sendo estabelecido agora. Comenta, deixa seu comentário, leia os comentários dos outros, manda perguntas para mim pelo Instagram se quiser, e a gente continua a conversa. Amanhã eu tô aqui de volta, como sempre, obviamente, com mais uma pergunta, mais uma questão, mais uma elaboração, mais uma tentativa de alguma coisa que eu não sei muito bem o que é, mas que está seguindo aparentemente para algum lugar.